Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula da semana passada sobre composição corporal, eu vou enfatizar um pouquinho os aspectos relacionados às dobras cutâneas, tá? Às circunferências e aos diâmetros ósseos. Como que a gente vai colocar esses valores nas equações preditivas? Então eu vou mostrar um pouquinho das equações preditivas e vou postar para vocês também no estúdio o material relativo às equações. Então, como que vocês podem calcular? Então, eu vou colocar as planilhas, tá? Então, isso vai facilitar o entendimento de vocês e isso vai ser parte da nossa atividade aqui dessa aula, certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, relembrando, nós temos aqui algumas medidas antropométricas que são boas preditoras aqui dos diferentes compartimentos que nós temos no corpo humano. Então, as dobras cutâneas, o que nós vamos conseguir visualizar nelas? A gente vai visualizar isso daqui. Tá? A gordura subcutânea. Então, na plicometria, utilizando o compasso de dobras cutâneas, a gente consegue mensurar esse tipo de gordura. Essa gordura aqui, ela é a chamada gordura subcutânea. Porém, nós não conseguimos medir esse tipo de gordura que está aqui, ó. Essa gordura que está aqui entre as vísceras, porque essa é a gordura visceral. Então, quem faz a medida da gordura visceral é o DEXA, é a bioimpedância multifrequencial, então são outros instrumentos. Então, na nossa prática profissional, dificilmente a gente vai conseguir estimar a gordura subcutânea, a gordura visceral, a não ser que nós tenhamos aparelhos para essa finalidade. Em linhas gerais, nós vamos conseguir mensurar, estimar essa gordura, que é a gordura subcutânea, e também a massa musculoesquelética. Aqui vocês podem ver que a gente tem 250 gramas de gordura corporal e 250 gramas de massa musculoesquelética. Como eu apontei para vocês na aula passada, a densidade dessas duas é diferente. A densidade dessa é de 0,900 e a densidade dessa daqui, da massa muscular, ela é de 1,066. Alguns autores têm arredondado para 1,1, tá? Só para a gente entender um pouquinho. E os ossos apresentam uma densidade de 1,3 ou 1,3 mil, né? 300, aliás, como eu havia comentado com vocês. Aí, gente, então, dando continuidade, para mostrar aqui, eu trouxe um exemplo aqui de um aplicativo, né, do Physical Test. Então, esse é um aplicativo que eu vou utilizar ele na prática com vocês, que ele consegue compilar as diferentes avaliações de aptidão física, tanto relacionada à saúde, na qual a gente inclui os parâmetros antropométricos, e também a parte de saúde e qualidade de vida, como se fosse, como por exemplo, a aptidão cardiorrespiratória, força muscular, resistência. Então tudo isso é chamado de aptidão física relacionada à saúde. Aí quando a gente fala de agilidade, de potência, de velocidade, seria aptidão física relacionada ao desempenho. Então aqui, ó, nós temos o aspecto relacionado aqui no cadastro dos avaliados à avaliação física. Aí isso do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, tá? E do meu lado direito, nós temos aqui anamnese, risco coronariano, tá? Voltando aqui, eu vou falar depois, mais para frente, lá no último bimestre, sobre esse Parquet, que é um questionário de prontidão para atividade física. Quem está matriculado, por exemplo, na Smart Fit, tem que preencher isso, tá? Então, mas vou falar mais adiante que não é a temática dessa aula. E aqui, então, risco coronariano, a relação cintura-quadril, os perímetros e a composição corporal. Então, dentro desse ponto, o que esse programa traz para a gente? Ele traz as opções para a gente colocar os valores, ó, das circunferências aqui dos perímetros em centímetros, tá? Para que nós possamos também colocar outros perímetros aqui que não estão nas avaliações usualmente utilizadas, mas eu já passei esse material para vocês lá no estúdio, aquela folha que vocês fizeram a prática. Aí ele traz alguns indicativos aqui do meu lado direito de riscos, né, relacionados ao coração, então risco coronariano,
tá? Então, um ponto bem importante também que a gente vai discutir mais essa parte aqui em sala de aula, e é aquele ponto que eu recebi bastante perguntas, né, em relação a qual protocolo ser utilizado. Então, pessoal, olha aqui, que interessante, né? Nós temos aqui, ó, o último protocolo selecionado, então eu não fiz essa avaliação com ninguém, eu tenho isso no meu notebook, então vou levar isso pra gente na sala de aula, e temos lá, então, ó, o protocolo de Petroski, tá? Então, o Petroski, ele utiliza 4 dobras, e ele é um protocolo generalista, tá? Ele é um protocolo heterogêneo. Por quê? Porque ele vai de pessoas desde 18 anos até 61 anos de idade. E esse protocolo foi elaborado em 1995. Aí nós temos outro protocolo aqui, o do Pollock. Ele utiliza as 3 dobras. Ele vai desde 18 anos até 61 anos de idade. E para o sexo feminino, de 18 a 55 anos. Aí nós temos o protocolo do McArdle, né, o McArdle Fisiologia do Exercício, então, do livro de Fisiologia. Então ele utiliza 3 circunferências. Eu não gosto muito desse protocolo porque ele utiliza circunferência para predizer percentual de gordura. Então ele não utiliza o adipômetro. Tá? Aí nós temos aqui outro protocolo que já é para crianças e adolescentes, o de Durenberg, tá? Que vai de 7 a 17 anos. Aí aquele protocolo que eu comentei tanto em sala de aula com vocês, que é o protocolo do Guedes, tá? Ele utiliza 7 dobras cutâneas, sexo masculino e sexo feminino, ó, de 18 a 30 anos, então é brasileiro. Esse protocolo igualmente ao Petroski. Esse protocolo aqui ele foi validado para universitários. Aí nós temos outro protocolo que é utilizado mundialmente, que é o Jackson e Pollock, tá? Também de 7 dobras, aqui de 18 a 61 anos de idade. Outro protocolo aqui também muito utilizado, que é o de Faulkner, para 4 dobras. E esse protocolo é específico para nadadores, então ele é um protocolo, uma equação, ele utiliza uma equação homogênea. Tá vendo a diferença? Por que é homogêneo então? Porque ele vai trabalhar apenas com nadadores. Então ele foi validado apenas para nadadores. Tá? Aí nós temos aqui outro protocolo, o protocolo de Guedes de 3 dobras cutâneas. Aí os outros índices aqui, né, como o índice de massa corporal, que é a divisão do seu peso corporal pela sua estatura ao quadrado em metros, tá? Vou falar na próxima aula do somatotipo, e aqui a gente tem outra fórmula que eu vou deixar lá para vocês lá no estúdio. A fórmula de Drinkwater, que é uma fórmula que vai dividir o nosso corpo em 4 compartimentos. Tá? Então a gente vai ver elas depois. E aqui a gente pode colocar, ó, equação preditiva. Nós podemos cadastrar a equação preditiva nesse aplicativo, tá? De alguma que a gente acredita que seja melhor para um grupo específico de pessoas. Vou dar um exemplo aqui de outras equações para vocês verem como que elas foram elaboradas. Tá? Então aqui, ó, nós temos equações da composição corporal para atletas universitários do sexo masculino. Tá? Então aqui ele não faz a distinção da modalidade. Então como que é calculado isso? De início, nós não vamos conseguir obter o valor do percentual de gordura corporal. Então, algumas fórmulas elas vão dar para a gente o indicativo da densidade corporal. E esse valor da densidade corporal a gente vai colocar numa fórmula para estimar o percentual de gordura corporal. Então, essa aqui é a fórmula. Ó. Essa fórmula, por exemplo, ela usa 1, 2, 3, 4 dobras cutâneas. Então, nós vamos colocar o valor dessas dobras cutâneas aqui, lembrando, qual o valor? A mediana. Então, vou colocar o valor da mediana aqui, vou ter o valor da densidade corporal. Tá? Então, essa fórmula é via densidade corporal. Já já vou explicar o que é densidade corporal. Por outro lado, essa fórmula aqui, ó, para atletas de natação, ela já calcula diretamente o percentual de gordura corporal. Via o quê? Via 4 dobras, ó, tricipital, subescapular, suprailíaca e abdominal. Vocês podem ver que algumas dobras entre o protocolo de cima e o protocolo de baixo, elas são diferentes. Então, ela vai variar conforme a especificidade da modalidade. Então, existem algumas modalidades que são mais sensíveis para trabalhar, por exemplo, membros superiores, enquanto outras modalidades são mais sensíveis para trabalhar com membros inferiores. Então, a gente tem essa distinção.
avaliação. Então, por isso que aquele ponto que eu apresentei para vocês lá naquela folha de avaliação, é interessante medir o maior número de dobras possíveis, porque você não sabe qual fórmula você vai adaptar para posteriormente obter ou a densidade corporal ou o percentual de gordura corporal. E vamos supor que lá na frente surja, né, a literatura publique alguma fórmula específica para esses atletas que você está trabalhando ou para esse grupo de pessoas que você está trabalhando e você não fez a mensuração de tudo isso. Você fez uma mensuração muito parcial. Se você fez essa mensuração parcial, você não vai conseguir depois transpor e comparar com esses valores que foram validados pela literatura. Então, dessa forma, se torna importante fazer esse ponto, mensurar o maior número de circunferências, perímetros e diâmetros ósseos possíveis, tá? Aqui para o sexo feminino, tá? Então eu tenho que analisar também, essa fórmula ela foi validada para o sexo feminino, porque eu não posso trocar essa questão. Eu não posso usar uma fórmula que foi validada para o sexo feminino e utilizar ela no sexo masculino. Então vai existir essa divergência também, pessoal. Então a gente tem que prestar muito atenção nessa condição. Aqui, pontos que eu queria comentar com vocês. Então, como que nós vamos calcular o percentual de gordura corporal via equações que trabalham com a densidade corporal? Então, a partir do momento que a gente calcular a densidade, ó, nós temos aqui esse indicativo para colocar o valor da densidade aqui embaixo e fazer o cálculo. Então, nós temos duas fórmulas que são muito utilizadas na literatura. A fórmula de Curie e a fórmula de Brozzek. Tá? Qual que eu vou utilizar? Eu tenho familiaridade com a fórmula de Curie. Eu gosto muito de utilizar a fórmula de Curie. Mas se você quiser utilizar de Brozzek, não tem problema nenhum. Tá? Então essas duas são validadas na literatura. Existem outras subclassificações dessas mesmas fórmulas que fizeram ajuste por modalidade. Depois eu vou passar isso também para vocês no estúdio. Tá? Então, dando continuidade aqui, pessoal, a gente também tem a possibilidade de estimar isso aqui, ó, a massa muscular. Então, existem fórmulas que vão fazer o quê? O cálculo, a estimativa, lembrando, sempre é estimativa da massa muscular. Então, essa é a fórmula que foi validada por Martin e colaboradores em 1990. Aqui nós temos todo o ponto indicando quais são as circunferências, dobras ou perímetros que vão ser mensurados e colocados nessa equação. Aqui outra fórmula, tá? Esse aqui é outro autor, é o Dope e colaboradores, de 1997. Tá? Aqui eu tenho outra fórmula já um pouquinho mais recente, que é a do Lee e colaboradores, de 2000. E aqui eu tenho outra fórmula do Lee e colaboradores, de 2000 também. Além disso, a gente consegue também calcular a circunferência muscular, indicando a massa muscular do braço, sem considerar a massa gorda. Então a gente faz o quê? Ó, temos a circunferência muscular do braço. Então tem esse cálculo aqui que a gente usa também para estimar qual que é a circunferência muscular, por exemplo, do braço ou da coxa, enfim, de vários aí segmentos. E dentro desse aspecto, por que é importante a gente trabalhar com avaliação física? Tá? O que é interessante nós fazermos na avaliação física? Temos aqui, ó, a avaliação diagnóstica. Então, sempre antes, né, da gente começar a atender um aluno de personal ou começar a atender um grupo de pessoas ali que trabalham, né, que você está trabalhando com pequenos grupos de personal, né, treinamento funcional, crossfit, ou grupo de atletas, grupo de pessoas que buscam saúde e qualidade de vida, ou enfim, que você esteja na escola trabalhando ali com a educação física escolar, é interessante você trabalhar com uma anamnese, né? Tendo histórico médico, familiar de doenças correlacionadas, tá? As comorbidades ou histórico clínico, um histórico nutricional, ó, qual que é a qualidade, quantidade dos alimentos que essas crianças, que essas pessoas ingerem. Então, depois aquilo que eu falei para vocês em outra disciplina, na disciplina de fisiologia do exercício, lembra do registro alimentar, do recordatório alimentar? Então é interessante você aplicar isso para você ter uma ideia de qual
qual que é o padrão de alimentação dessa pessoa que você está atendendo. E posteriormente também trabalhar com a avaliação da composição corporal, que é a questão que a gente está enfatizando bastante aqui na nossa disciplina nesse primeiro bimestre. Então, como que nós podemos fazer? Vamos supor que você esteja atendendo uma pessoa que tem excesso de peso ou obesidade. Como que você pode acompanhar essa pessoa, ter um acompanhamento bem próximo a essa pessoa? Vai trabalhar com avaliações, com mensurações do peso corporal dela semanalmente. Então você vai criar um registro e vai anotar o peso corporal dela semanalmente, sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então, porque a gente tem oscilação de fluidos, tá, durante o dia. Então tem a questão da evacuação também, que a gente tem que ponderar, analisar isso com cautela, porque em determinados momentos o peso corporal ele pode oscilar. Então a gente tem que padronizar. Então toda avaliação ela tem que ser padronizada, porque senão a gente tem um viés de mensuração, tá? Olha aqui outro ponto importante, ó. A avaliação da composição corporal ela deve ser realizada considerando tanto as metas quanto cada etapa do processo de emagrecimento. Então eu tenho que trabalhar com metas palpáveis. Então o Colégio Americano de Medicina do Esporte ele apresenta algumas metas que são palpáveis e são saudáveis. Então qual que é a recomendação dele? Redução do peso corporal em 0,5, tá? São 500 gramas por semana, ou 0,5% do percentual de gordura ao mês. Então a gente não pode fazer mudanças abruptas. Por que que nós não podemos fazer essas mudanças grandes então, pessoal? Porque quando a gente trabalha com esse tipo de mudança, a pessoa tende a diminuir o peso rápido e depois ter um reganho de peso corporal na mesma proporção. Então isso também é muito rápido, tá? Então tem que cuidar em relação a esse aspecto. Então, outro ponto importante, de quanto em quanto tempo? Interessante trabalhar com avaliações a cada 3 meses. Tá? Composição corporal. Agora, as antropométricas, peso corporal e circunferências, a gente pode fazer semanalmente. Em casos mais complexos, vamos supor que vocês estejam trabalhando com um obeso severo, antigamente chamado de obeso mórbido, aquele que tem um IMC com valores iguais ou superiores a 40 kg por metro ao quadrado, tá? Então nessa situação é interessante fazer avaliações mensais, tá? Outra questão, o que a gente tem que trabalhar em avaliações de manutenção, ó. Olha o que é essa Ana Damaso. Ana Damaso ela é profissional de educação física, ela orienta no programa de mestrado e doutorado lá na Unifesp. Tá? Ela é referência no tratamento multiprofissional da obesidade, tanto no Brasil quanto no mundo. Então a Ana Damaso fala o seguinte, que o sucesso do tratamento da obesidade pressupõe a manutenção do peso atingido ao final da terapia por 3 anos. Vamos supor que você atendeu um aluno seu de personal, ele trabalhou com você durante 1 ano, tá? Então ele reduziu a massa corporal dele, ele reduziu o percentual de gordura dele e ele manteve esse processo durante 3 anos. Aí o que você pode falar? Ó, ele obteve sucesso, tá? Porque a tendência é que quando ele, por exemplo, pare o tratamento com você, pare esse atendimento com você e comece a fazer, por exemplo, sozinho, ele tenha um reganho desse peso. Agora, se ele conseguir manter esse peso corporal, significa dizer que ele atingiu sucesso dentro do tratamento multiprofissional da obesidade. Aqui, por curiosidade, trouxe aqui um exemplo para vocês, ó, do cálculo do percentual de gordura corporal. Tá? Então, aqui, ó, valores, dentro da faixa etária, ó, de 6 a 17 anos, de 18 a 34 anos, de 35 a 55 anos e mais de 55 anos de idade. Tá? Esse NR aqui é não recomendado, então percentual abaixo de 5% para 6 a 17 anos, 18 a 34 anos abaixo de 8%, 35 a 55 anos, abaixo de 10%, mais de 55 anos, abaixo de 10%. Isso para homens, tá? Aí nós temos aqui as outras classificações, desde o baixo até o alto, e os valores que indicam obesidade. Então, em crianças e adolescentes, percentual de gordura acima de 31% indica obesidade. Já de 18 a 34 anos, segundo a classificação do Lohmann, de 1997, indica obesidade. Então, nós temos várias classificações também para o percentual de gordura corporal. Aí,
Como que nós vamos seguir isso? Então isso vai do autor que você tem mais afinidade, do público que você está atendendo. Por exemplo, o Lohmann, ele validou isso para indivíduos caucasianos. O que seria caucasianos? Indivíduos brancos, tá? Aqui nós temos o mesmo indicativo, porém, para mulheres. Então aqui, ó, a gordura não recomendada para mulheres é abaixo de 12%. Então por que é diferente dos homens? Foi aquele ponto que eu falei em sala de aula para vocês, pessoal. Porque as mulheres apresentam mais gordura essencial quando comparado aos homens. Tá? Então essa é a mesma forma, é a mesma tabela de classificação a do Lohmann, porém agora para mulheres. Aí nós temos aqui para homens e mulheres fisicamente ativos. Então outro indicativo, então a faixa de corte da classificação é diferente. Então para fisicamente ativos, o que a gente tinha visto antes era para pessoas não ativas. Então aqui é outra classificação, tá? Que você pode utilizar de acordo com o público que você está ou que você irá trabalhar. Tá? Essa aqui é a classificação do Goldin, de 1989 também. Ele corta em mais faixas, ó, desde o muito magro até o indivíduo obeso. Ele faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classificações. E ele faz essa classificação por faixa etária de 10 em 10 anos. Então ele é mais detalhista que o Lohmann. Então aí vai de você escolher qual que você acredita que seja mais adequado para o público em questão. Então essa aqui é a classificação para homens. Essa aqui é a classificação do mesmo autor para mulheres, tá? Aí nós temos aqui para atletas, tá? Então outra classificação que é do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que ele traz pontos de corte para a gordura essencial, foi aquela que eu falei para vocês dos homens e das mulheres, a gordura mínima, a gordura para atletas, né? Então nível esportivo e outras faixas de corte aqui conforme a idade se eleva, conforme o envelhecimento, tá? Então eu gosto muito dessa classificação do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Aí temos aqui a classificação proposta pelo Hayward, né? Pela Vivian Hayward, na realidade é uma mulher. Esse livro a gente tem lá na biblioteca da Unicesumar. Então ela coloca aqui fatores de risco, ó. Então tanto o percentual de gordura muito baixo apresenta risco, quanto o percentual de gordura muito alto. Tá? Então temos dois indicativos aqui, tanto para homens quanto para mulheres. Então essa aqui é uma classificação recente, ó. Todas aquelas anteriores que eu mostrei para vocês são as classificações relacionadas à plicometria, então ao compasso de dobras cutâneas. E essa é uma classificação que a gente trabalhou aqui na Unicesumar, é inédita, tá, pessoal? Então essa aqui a gente lançou em 2018. Tá? Então a gente fez uma proposta de classificação do percentual de gordura para brasileiros jovens por meio da bioimpedância elétrica. Então aqui temos aqui isso cortado em percentis, ó. Então o percentil 3 indica um percentual de gordura baixo, o percentil 10 indica um percentual de gordura abaixo do normal, o percentil 25 indica um percentual de gordura normal, o percentil 50 indica um percentual de gordura acima do normal, o percentil 75 indica um percentual de gordura excessivo, o percentual de gordura 90 o percentil 90 indica uma gordura muito excessiva e o percentil 97 indica um percentual de gordura extremamente excessivo. Lembrando, essa tabela eu só posso utilizar para a bioimpedância. Eu não posso utilizar para o adipômetro e vice-versa. Então eu tenho que escolher muito bem qual que eu vou utilizar para diminuir a minha questão, né, os pontos relacionados ao viés. Tá? Pessoal, por hoje é só. Vou deixar algumas atividades no estúdio, vou deixar aquelas planilhas no estúdio e conto com o foco total de vocês, gente. Vocês podem entrar em contato comigo via e-mail. Tenho tirado dúvidas dos alunos via e-mail. E qual que é a proposta da atividade? Todos vocês devem ter aquela planilha lá, aquela ficha de avaliação com os valores das dobras cutâneas, das circunferências e dos perímetros ósseos. Então o que eu vou pedir para vocês agora? Calcular. Tá? Como que vocês vão calcular? Vocês vão abrir no Excel e vão fazer os cálculos e vão postar para mim esses valores, para eu verificar como que tá, se vocês conseguiram assimilar parte desse conteúdo. Tá bom, gente? Aguardo vocês. Ainda durante essa semana eu vou postar mais uma aula que eu vou falar sobre somatotipo. Tá
tá bom? Um grande abraço e até a próxima.